Boa tarde, Clara Coruquian Freiberg. Eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, agradeço muito você estar concedendo essa entrevista hoje, que é dia 11 de abril de 2019, aqui no Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, nesse ano, inclusive, comemorativo, né, dos 80 anos do curso técnico em Nutrição e Dietética, que surgiu na nossa querida Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, aqui em São Paulo, e também no cinquentenário da nossa instituição. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, por todas essas comemorações, né, e por fazer parte dessa história. Então, por isso, eu gostaria de fazer essa entrevista de história oral de vida, né? Que você contasse um pouco da sua trajetória, onde você nasceu, que cursos, onde você fez curso primário, secundário, se você quiser falar da sua família, né? E depois, até chegar na Carlos de Campos, quer dizer, como é que você ingressou na Carlos de Campos? Tá. Bom, eu nasci em São Paulo, eu sou filha de armênios, a minha mãe veio diretamente de lá, meu pai e filhos também. Então, eu sou descendente de armênios de pai e mãe. E eu estudei, portanto, na escola armênia, o ensino fundamental, que antigamente era o antigo ensino primário. Quando a gente entra no que nós chamamos Fundamental 2, quinta, sexta série, eu estudei na escola pública, porque naquela época entrar na escola pública não era tão fácil. A gente fazia prova de admissão e entrava na escola, eu estudei escola do Estado. Uma escola na Moca, né, no MMDC, e eu fiz até o ensino médio. Na minha época, a divulgação das escolas técnicas, elas ficavam limitadas a algumas escolas, e a minha escola não falava muito do ensino técnico. Era tradicional, as escolas, quem fazia o ensino médio na escola do Estado, buscava já fazer diretamente o ensino superior. Então eu fiz faculdade de nutrição na época, eu estudei na Universidade de Mogi das Cruzes e eu me formei em 81. Durante o período que eu estava na escola, eu estudei com algumas pessoas que estudaram na escola técnica. Nós fomos até a Escola Carlos de Campos fazer uma visita, uma entrevista com a dona Neide, foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-la. Neste ano, nós também compramos a primeira edição do livro que ela estava lançando e ela assinou pra gente, foi assim, eu fiquei bastante empolgada, e como eu não tinha estudado lá. A escola era fascinante e a dona Neide, naquele momento, ela foi muito, muito, muito importante quando ela mostra pra gente o acerto que nós fizemos de ter escolhido, né, a carreira da alimentação para seguir. Então foi o primeiro contato que eu tive com a dona Neide. Me formei, e assim que eu me formei, eu fui trabalhar na indústria de alimentos. Fui trabalhar na Liotécnica. E algumas pessoas que tinham estudado na Carlos de Campos tinham sido chamadas para trabalhar na Carlos de Campos pela dona Neide. Porque a dona Neide estava renovando o quadro da escola, uma vez que os professores que já trabalhavam ali há tantos anos estavam se aposentando. E ela, da mesma forma como ela foi escolhida por uma simples razão, né, de mérito, ela fez a mesma coisa. Ela começou a chamar os ex-alunos da escola para trabalhar na escola, né, como professores. E eu não tinha chance, né, porque eu não tinha estudado na escola. Mas nada acontece por um acaso. Teve a Semana da Nutrição e eu fui convidada para dar uma palestra sobre alimentos liofilizados. E eu cheguei na escola, foi incrível. Primeiro, só no olhar eu já vi que ali era meu lugar e aquela pessoa era especial. Eu dei a minha palestra, foram feitas várias perguntas, eu levei amostras de alimentos, tudo que me perguntavam eu respondia. E a dona Neide, eu via que ela me olhava assim, com bastante carinho. Bom, e coloquei, né, saí de lá, e uma amiga minha que já trabalhava lá, que foi, né, a Rosana,
foi minha colega de turma da faculdade, A Rosana, a Rosana Toscano Ferreira, né? A Rosana fez assim: dona Neide, a senhora gostou tanto dela, eu gostaria de dar aula, que a senhora não quer? E assim, eu esbarrava na primeira barreira, eu não era ex-aluna. E a Dalila, inclusive, que também era professora, nem acreditava muito nisso, não botava fé não. Ela fazia assim: difícil, né? A gente nem conhece e não tem cara de quem vai ficar na escola. Eu dou um ano para ela aqui. E acho que a Dalila se enganou mesmo, né? Se enganou, mas a dona Neide foi pelo seu filho e me chamou se eu quisesse, né, dar aula. E eu fui, mas tinha um certo pedágio para ser, né, pago nesse momento. Primeiro, porque ela tinha que ter muita certeza do que ela estava fazendo. E ela apostava no ex-aluno dela. Então, naquela época, a gente tinha aquelas horas de atividade de terço planejamento, que era HATP, né? E a gente tinha, assim, algumas janelas, tinha alguns espaços. E eu só trabalhava lá, dedicação praticamente exclusiva. E todo mundo me achava muito louca. Como eu vou sair da indústria de alimentos e enfiar numa escola? E eu falava assim: eu vou experimentar, eu sou nova, eu tenho que tentar, e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou experimentar. E fui. E nesse período que eu fui, durante um ano, eu assisti a aula da dona Neide numa classe, como assistente, né? Era sempre a mesma turma, eu assistia, era eu que aplicava as atividades que ela elaborava, eu ajudava ela a corrigir, e assim, para eu pegar o jeito da escola, o jeito da coisa. Mas ela fazia isso com as outras professoras? Não, era só comigo, porque as outras elas conheciam. E assim eu dei aula, né, nutrição normal, que era a disciplina dela. Depois eu trabalhei com ela na disciplina de inquéritos e técnicas de educação alimentar, porque quem era a sucessora dela nesse sentido era a Leila. Que ano foi isso? Em 1983. A Leila, que era a sucessora oficial, mas nas aulas, a Leila dividia com ela, mas as aulas dela eu assistia às aulas da dona Neide. No ano seguinte, a dona Neide se aposentou em 84. No ano seguinte, ela já tinha decidido que eu ia assumir as aulas da professora Dalila, que ela ia se aposentar depois, né? Eu também assisti a aula da Dalila de bromatologia e fisiologia o ano inteirinho. Então eu tinha assim, para uma turma eu assistia a aula, para outra turma eu dava a mesma aula e a Dalila dava para outra turma. Então era assim, foi uma forma, e que hoje eu acho isso incrível. Eu conhecia, eu só não tenho, eu acho que eu merecia certificar o diploma do técnico, porque eu dei todas essas disciplinas dessa forma e foi legal, foi bem bacana. E isso fez com que a paixão, você se apaixonasse pela pessoa, você admirasse a pessoa exatamente como ela era, como pessoa, como profissional, como professora, como coordenadora, como orientadora, e que foi para nós, né, professores que entramos, um grande legado, um grande ensinamento. E foi assim que ela contratou a Leila como sucessora para ela, inclusive. Ela contratou a Solange, né, hoje falecida. Ela contratou a professora Marina Favalli, a Rosana Toscano, a Ângela Antônio Russo. Ela posteriormente contratou a Maria Cristina Peliciari, ela contratou a Letícia, né, e eu também estava nesse pacote. Foi gratificante, foi uma convivência daquele momento muito harmoniosa. Ela conseguiu semear entre a gente uma relação de irmandade, de solidariedade, de unidade, e era muito, a gente pensava muito igual, a gente fazia as coisas sempre, tudo de forma muito uníssona. Eu acho que isso fez com que a paixão pela escola aumentasse, pelo curso aumentasse.
Eu cheguei a ser coordenadora no período na escola e quando eu fui coordenadora, eu usei exatamente o mesmo critério. Que período você foi para coordenadora? trabalhar? Agora, eu não fui muito tempo, porque eu já estava mudando para o Centro Paula Souza, a gente foi nessa fase de transição. Então foi em 92? Aí depois eu casei, tive filho, então a coisa... Mas, quando eu fui coordenadora, um dos critérios, e hoje ainda falo e bato nessa tecla, né? Que eu acredito que para dar aula no técnico tem que ter estudado na escola, eu a defendo, porque foi assim que eu aprendi. E foi assim que a gente viu, né, grandes nomes, grandes trabalhos saírem ali. Né? Então, foi assim que a gente chamou a Deise para dar aula, a Ana Cristina para dar aula, né? A Silvia Norato para dar aula. Então, são professoras, e a Marina, que saiu da escola, voltou para a escola, um critério bastante importante. Veste a camisa da escola. Porque você vestindo a camisa da escola, você defende, né, o curso, a escola, as condições que te oferecem para trabalhar, né? E é uma forma da gente também, né, manter aquilo tudo muito vivo. E eu entrei em 2000 lá e eu senti esse corpo único da nutrição e a importância desse curso dentro da ETEC, né? Assim, ele tinha um número grande de turmas, a coordenação sempre organizava os eventos, né? Nós não éramos de um grande número de professores no curso, mas todas tinham um grande número de aulas, então a gente tinha uma dedicação praticamente exclusiva. Então nós passamos uma parte de uma juventude na escola, né, em que todas eram recém-casadas, tinham filhos pequenos, então viviam, né, as mesmas situações dentro e fora da escola, e a gente compartilhava tudo isso, né? Tudo aquilo que a gente propunha para ser feito, a gente comprava a ideia do outro. Então nós fazíamos jornadas, a gente fazia junto atividades bastante interativas, e é muito interessante porque recentemente eu tenho uma turma, né, que se formou na Carlos de Campos. Eles se formaram acho que em 85 e elas me mandaram um convite porque elas iam se reunir, mas infelizmente a gente tem outras atividades, não consegui naquele dia, mas elas me mantiveram bem ao par. E é muito interessante, elas mandaram as fotos daquela época, da turma delas, elas reunidas, as brincadeiras entre elas, numa fase que nós não tínhamos como temos hoje, o celular que tira foto em tudo quanto é lugar. Naquela época você tinha a máquina fotográfica com filme ainda, né? Quer dizer, as fotos, mas a gente olha e é muito engraçado, porque eu lembro da carinha de cada uma, inclusive uma delas, a Giane, que é funcionária nossa na escola, diretora nossa na escola. Eu olho e falo assim, Giane, olha você pequena, eu me lembro de você com essa carinha. É muito interessante, né? Essa volta no tempo. E que disciplinas você deu na Carlos de Campos depois já na década de 90, olha, até agora? Eu dei na Carlos de Campos, eu dei bromatologia, eu dei fisiologia, eu cheguei a dar bioquímica, eu dei técnica dietética. Depois, durante muitos anos, eu dei, né, dietética infantil e puericultura, que depois com essas mudanças de grade que foram tendo, a gente dava esse conteúdo com nomes diferentes. Hoje, a dietética, que antigamente a gente fazia, né, na disciplina de nutrição normal, hoje chama planejamento alimentar, então eu trabalho com essa disciplina. Então a gente sempre voltado para a mesma disciplina há tanto tempo. Eu trabalhei na escola, eu entrei como nutricionista, depois eu fiz o curso da FATEC, o esquema, porque todas nós fizemos, porque nós não tínhamos, né, a licenciatura. Eu fiz especialização, eu fiz um mestrado, eu sou mestre em nutrição humana aplicada pela Universidade de São Paulo, e eu estou numa fase, já qualifiquei no doutorado, né, também pela Faculdade de Medicina da USP, em que eu estou trabalhando com doença hepática gordurosa não alcoólica. Então,
A minha área, me voltei totalmente à área acadêmica, né? Então a área de pesquisa, e eu sempre estive envolvida na formação de profissionais, na formação de nutricionistas, porque eu também trabalho com formação de nutricionista, mas eu nunca deixei do técnico profissional, que eu sempre acreditei que tem espaço, que tem lugar e tem mercado de trabalho. Agora, o técnico, na época que eu trabalhei 10 anos com segurança alimentar aqui na CETEC, né? E até o último, foi lançado um livro agora, recentemente, de currículo, e daí eu aproveitei para questionar, porque o artigo é lá de 2012, quando eu escrevi, né? Eu questionar a falta de espaço para o técnico trabalhar com educação alimentar, ou do técnico trabalhar na periferia, por exemplo, em pequenos espaços, por exemplo, pequenas padarias. E isso a gente ainda continua tendo dificuldade, né? Você sabe que esse é um mercado bastante promissor para o técnico, né? O controle de qualidade, o controle higiênico-sanitário, ele é extremamente capacitado. Então, mas ele tem que estar subordinado ao nutricionista. Mas se você trabalhar com esse tipo de controle, nesses estabelecimentos menores, ele tem espaço, ele não precisa, porque não tem obrigatoriedade do profissional. Mas ele pode estar trabalhando, né? No controle, ele não pode estar fazendo avaliação nutricional, ele não pode assumir responsabilidade técnica, ele não pode estar trabalhando com orientação à educação nutricional diretamente, propriamente dita. Né? Então, mas eu questiono a questão da responsabilidade técnica, inclusive nesse artigo, assim, enquanto química, o técnico químico, ele pode ser responsável por determinada empresa pequena e tal, né? Na edificações também eu sei que tem isso. E na nutrição eu acho que teria que ser revisto isso, essa questão. Porque eu mesmo, quando trabalhei com educação alimentar, é lógico que aqui na instituição eu tenho condições de ter uma nutricionista supervisionando o trabalho, né? Mas, então, em lugares menores, você acaba ficando desassistido. Então, eu acho que essa é uma discussão que ainda continua. Essa discussão, eu acho que está voltado a todos os profissionais da área da saúde. Então, da mesma forma que você tem algumas limitações para o técnico de nutrição, você tem limitações para o técnico de enfermagem, você tem limitações para o protético. Então, quando você envolve os profissionais da área da saúde, com atividades na saúde, existe uma diferença, existe algumas exigências que não dá para você comparar, por exemplo, com o pessoal de edificações, com o pessoal de outras demandas. Mas por que eu falo da responsabilidade técnica? Porque assim, uma empresa pequena, ela só vai contratar o técnico para atuar como responsável ali, também se ela tiver uma legislação que a obrigue a isso. Exato. Então, por isso que assim, eu acho que esse é um espaço que a gente tem que mexer para ampliar a atuação do técnico. Agora, é muito interessante. E até a vigilância sanitária também está responsável por isso, assim, porque daí a vigilância cobra desse técnico. Né? Mas você sabe que eu tenho recebido alguns estagiários no técnico aqui na Carlos de Campos, acompanhando o que eles estão fazendo. Todos trabalham em algumas unidades em que tem um nutricionista, né? Que trabalha, às vezes tem um nutricionista que trabalha para uma rede de pizzarias. Ela não está em todas as unidades ao mesmo tempo. Então tem alguns técnicos nessas unidades maiores que estão trabalhando na retaguarda. Eles têm feito trabalhos, inclusive, muito pertinente e bastante reconhecido, que acabam se efetivando. Eu tive uma aluna, a Giovana, ela trabalhou para o Didio durante muitos anos como técnica, foi nossa aluna na Carlos de Campos. Ela, como técnica, assumiu determinados controles, né, dentro da cantina. Eles têm dois grandes restaurantes tradicionais de São Paulo. Ela acabou fazendo a faculdade de nutrição, porque essa é realmente o que a gente quer, que eles continuem estudando, que eles continuem almejando, que eles continuem galgando,
Mas ela diz, professora, eu consegui fazer a faculdade porque primeiro eu fui técnica e trabalhei como técnica. Então isso também foi importante e essa fala é uma fala que a gente sempre usa na escola. E agora ela foi efetivada dentro da própria empresa como nutricionista. Ela efetivada não, ela foi promovida, né, como nutricionista e claro, né, melhora todas as outras condições, o cargo que ela ocupa, o próprio salário, a própria relação de responsabilidade. Então existe uma carreira a ser, né, desenhada. É muito interessante, porque muitos alunos entram na escola e não tem muito essa noção do que vai fazer. E quando você entrevista aquelas pessoas mais antigas que entraram na escola, por exemplo, né, as minhas colegas que trabalham, fizeram técnico na década de 70, 80, na Carlos de Campos, o discurso é muito parecido e muito comum. A minha vizinha, a minha amiga fez o técnico, a escola é renomada, o técnico tem espaço, o mercado de trabalho é promissor, a mulher não precisa ser só professora. Então isso é um discurso muito comum entre elas. Que já era o discurso do Pompeu do Amaral, né, e da professora Neide. E que isso não mudou. E aí quando elas entraram na escola, elas já sabiam o que era a escola, o que elas iam fazer, o que elas iam estudar. E aí elas mostram, eu entrei na escola sabendo do que era o técnico em nutrição. Conheci alguém que fez, eu conheci. Tem gente que não tem a noção. E muitas pessoas falam assim, eu achei que era uma coisa ou outra. Quer dizer, às vezes o que eu acho que falta um pouco hoje, né, é exatamente esse preparo, né? E falta esse preparo para o mercado de trabalho, falta esse preparo para as possibilidades. E eu acho que falta isso também na escola. Eu acho que isso de uma forma geral. Eu já tenho perguntado para vários colegas de outras escolas se temos isso, se é comum. Então, eu acho que também falta um pouco esse direcionamento. Antigamente, quando eu entrei na escola, o estágio era obrigatório. Remunerado, não remunerado, ele era obrigatório. Mas isso também foi mudando porque, por exemplo, acabou surgindo a lei de estágio, porque as empresas contratavam os estagiários como se fossem funcionários, pagando menos. Mas isso até hoje. Então, acaba surgindo a política e daí acaba também tendo outros problemas. Uma outra coisa era que os alunos não concluíam todas aquelas horas de estágio, não se formavam como técnico, e daí tinha a questão da evasão escolar. Então, são vários problemas, né, que a gente tem que resolver, mas que vão atropelando muito. Mas que eu acho que isso dá pra gente pensar numa grade que consiga colocar, desde que a gente ofereça condições para fazer estágio. Então isso antigamente nós tínhamos os refeitórios nas escolas, né, em que funcionavam como refeitórios. Eu entrei na Carlos Campos, a gente tinha o refeitório da escola. A administração do serviço de alimentação era feito dentro do próprio restaurante da escola. E era um espaço de estágio também para eles, o refeitório da escola. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nessas novas possibilidades para os técnicos de uma forma geral. Essa é uma coisa que eu também discuto, porque é o seguinte, a escola tem que ter espaço para a biblioteca, também tem que ter espaço para o refeitório. E essa é uma discussão que tem que se fazer quando vai se planejar o espaço para a escola, né? Então dizer que eu não tenho espaço para a cozinha, eles falam, isso desculpa. Daí tem relação com as políticas públicas, né? Então a gente teve avanços, que foi com o Conceia, e hoje infelizmente a gente está num retrocesso, inclusive com o fim do Conceia nesse novo governo, né? Então tudo isso interfere, né, no nosso trabalho. Interfere na formação de um profissional, né? No futuro, na atuação e no espaço de mercado futuro. Porque a gente sabe, né, Maria Lúcia, o quanto foi difícil. Eu participei durante todo esse período que eu trabalho na escola, né, desde o reconhecimento do técnico, junto ao conselho. Nós, quando trabalhamos, a dona Neide batalhou muito para o reconhecimento. Depois nós damos continuidade para que o técnico fosse reconhecido e tivesse o seu espaço dentro do conselho. Inclusive eu entrevistei a Edenir recentemente, né, um outro, e ela foi também uma das pessoas que participou da criação do código de ética do técnico, né? Edenir, quando se fala todas essas ações, você pode ver,
tem sempre alguém da velha guarda, como a gente costuma falar, envolvido, porque sabe o quanto isso foi difícil. Às vezes a gente fala para eles hoje do que eles não têm a noção do que isso representou em termos de conquista, de espaço, de mercado, de reconhecimento de trabalho, né? E o que isso representa para o hoje e para o amanhã. A gente na escola, eu tive a oportunidade de ver a dona Neide, né? Nessa batalha, enquanto a gente esteve juntas, ela saiu da escola e o período que depois ela saiu, a gente manteve esse contato, evidentemente. Era isso que eu ia perguntar, porque como eu me aproximei da professora Neide Gaudêncio a partir de 2001, ela sempre falava de vocês, né? E daí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação, esses encontros que vocês tinham, né? Bom, ela sempre me chamou, né, da adotiva, porque eu era adotiva, né? Fui adotada. E assim, eu tinha uma necessidade, né, de ser reconhecida igual as minhas amigas, como assim? E mas ela falava com muito carinho, né? E aí ela propôs, vamos ter que atualizar o nosso livro, porque o livro da dona Neide, primeiro, era uma apostila que virou um livro. E quando ela lançou o livro, foi o nosso primeiro livro de nutrição escrito por profissional nutricionista brasileiro. Porque tudo que a gente tinha era de fora, né? E ela, quando lançou, já depois acho que em edições posteriores, a tabela. Porque essa tabela também, o Carlos de Campos, eles usavam ela na forma de apostila também, a tabela de composição centesimal dos alimentos, para planejamento da alimentação correta. Eu vou te mostrar antes de hoje ainda uma tabela que a Edenir me trouxe, que eu não sabia, de 1951. Só que ela tinha poucos alimentos e tal. E depois eu recebi de uma aluna essa tabela que você está falando datilografada e que vocês foram trabalhando em cima, né? Cima dela. Muito interessante. E depois ela conseguiu que a Nobel fizesse um anexo junto com o livro. Então, foi uma grande conquista. Tudo isso feito em terras brasileiras, vamos combinar, né? Até porque você vê, nesse período que eu trabalhei com segurança alimentar, tinha um grupo da Unicamp, acho que era a TACO. A TACO. Então, ela que soltou a tabela, né, ampla e tal. Mas você vê, antes disso, era esse trabalho fantástico. Era isso mesmo. O IBGE, né? Então, ela fez assim, vamos atualizar. Então, ela chamou todas nós, numa reunião na casa dela, precisamos conversar. Isso em 2009? Isso é chamado comando Neide chamando, nós fomos. Chegando lá, ela fez assim, eu gostaria que vocês atualizassem, esse livro ele precisa ser revisto, atualizado, porque alguns conceitos vão se modificando e a gente precisa manter a chama viva. Gostaria que vocês se envolvessem, uma vez que vocês fazem parte da minha história. E assim ela designou. Se você olhar o livro, eu tenho vários capítulos, muitos, que você faz isso. Fazia assim, adotada, abusada, brincada. Ela fez assim, ela dava uma piscadinha e a gente fez o livro conforme ela pediu. No final, nós decidimos, né, que a organizadora, não pode, a gente quer, não adianta por só meu nome, e aí a gente foi, né, nessa parceria. Quando publicou o livro, que houve o lançamento do livro, aí ela com todo carinho fez assim, data da legitimidade maternal. Então ela falou, agora você pode assumir igual as outras meninas, apesar que ela fez assim para mim, você sempre foi igual. Aí eu dei um beijo nela, porque não tinha jeito, né? E ela sempre foi muito especial. Você acredita que eu marquei errado na agenda? Eu fui no dia seguinte. E daí só tinha um livro lá que eu consegui comprar.
E daí eu levei na casa da professora Neide para mostrar para ela que eu tinha comprado o livro, para ela me fazer uma dedicatória. E ela sempre foi muito especial, né? A gente esteve, e às vezes se ela queria falar alguma coisa sobre alimentação ou alguma inconformidade, ela me mandava por e-mail da forma que é bem peculiar dela se expressar, e eu fazia assim, e a gente falava, vamos sentar, agora mais no final a gente queria sentar com ela já não queria muito essa folia mais, né? Então, não, vocês se reúnem em meu nome, ela fazia, né? E depois, né, ela foi embora e nos deixou com muita saudade. E o coração dela, ela foi sentindo o coração. Foi. Você foi. Sentiu isso. Foi, mas eu sempre tinha notícias. Eu trabalhei com a filha da dona Neide depois na faculdade. Durante todos esses anos, a Ana Cristina foi nossa colega. Na São Camilo? Na São Camilo, eu tinha notícia dela todo dia. Então, e aí, como é que... Mamãe hoje não está bem, mamãe está bem, mamãe mudou para o apartamento. Então foi sempre, a gente sempre estava acompanhando todos os passo a passo da Neide. Tem mais alguma coisa que você lembre, eu gostei muito de saber desses e-mails, dessa troca de e-mails entre vocês. E a gente fazia assim, Dona Neide, continua da mesma forma, porque a gente que mais admirava era o posicionamento dela. Ela sempre foi muito firme, né? Muito firme, coerente, né? Muito inteligente e assim, super correta, e que algumas pessoas viam isso como uma pessoa exigente, né? E não é uma questão de exigente, era uma pessoa bastante firme e sabia bem o que estava falando e sabia bastante, né, como argumentar, porque ela tinha todo o embasamento para tudo. E a professora Neide foi assim, eu não sabia nada da Neide Gaudêncio, até que ela entrou naquele chá comemorativo dos 90 anos e todo mundo se voltou para ela. Daí eu olhei assim e pensei, é essa que eu tenho que ir atrás para o projeto de historiografia. Daí, em 26 de dezembro, ela foi dar uma entrevista para nós no Centro de Memória, para mim e para Eliana Roda. Essa entrevista de 26 de dezembro, ela foi com o seu Alfredo, que tirou a foto que está aí no folder. E daí, quando eu liguei para a casa dela, assim, no ano seguinte e tal, eu sentia que o seu Alfredo meio que tinha, não sei se ele tinha uns ciúmes ou o que era. Daí eu me afastei um pouco da professora Neide, assim, porque você fica receoso de incomodá-la, né? Assim. Só que daí, quando foi em 2008, eu comecei a escrever sobre Horácio, que eu assumi aqui memórias. Daí eu falei, Neide, tem que vou ligar para a professora Neide. Você ligou para a pessoa certa. E daí ela falou assim, você tem que parar com essa história de Horácio da Silveira, você tem que escrever sobre o Pompeu do Amaral. Você não quer saber da nutrição? Pompeu do Amaral. E é muito interessante porque a gente nunca tinha ouvido falar do professor Pompeu. Quem mostrou pra gente quem foi o professor Pompeu foi a Dona Neide. E outra coisa, né? A gente sempre começava a falar de nutrição usando as 4 leis da alimentação. A primeira aula de nutrição a gente vai falar sobre as leis de Pedro Escudeiro. E a gente fala, e até hoje quando eu falo de Pedro Escudeiro, eu falo de uma forma como se ele fosse muito amigo. Porque a gente sabe que a escola, na Carlos de Campos, quando o professor Pompeu veio para implantar o técnico de alimentação, né, na escola, ele veio com o modelo da escola argentina, que foi, né, ali instituída por Pedro Escudeiro. Em 1934. Em 34. E ele trouxe o mesmo modelo, a mesma proposta para a nossa escola aqui. E a gente fica com isso super honrada, porque afinal de contas, quem deu origem à nossa escola foi o pai da alimentação. Então deixa eu comentar uma outra coisa. Há 2 anos atrás, eu tirei férias. Você foi para Na verdade, há 2 anos atrás, eu fui para um congresso internacional que aconteceu no Rio de Janeiro, na UFRJ. Conheci uma médica argentina na sala que era de discussão de textos de medicina e de química. E daí ela estudava a história de um médico da Argentina
E eu fui falar com ela sobre o escudeiro. Essa senhora, ela fazia parte de uma associação internacional de história da ciência e ela me pôs em contato com um médico da Universidade de Buenos Aires que me permitiu ter acesso, há 2 anos atrás, ao arquivo do Pedro Escudeiro. Eu tenho um artigo publicado que está no site de Memórias, onde eu faço uma comparação do trabalho do Pompeu com o do Escudeiro, porque o que eu admiro mais ainda do nosso Pompeu do Amaral é porque ele desenhou um curso ligado à nossa necessidade. Exato. Então, porque o Pedro Escudeiro, ele estava dentro de uma faculdade de medicina. Então, tem semelhanças, mas tem diferenças, porque até por questões da nossa economia, que era diferente. Mas ele tinha lá, ele implantou, né? A pedra... Não, sem dúvida. Ele é o pai da América Latina, o Pedro Escudeiro. Então, né? mas ele plantou a ideia, e que essa ideia foi comprada pelo Pompeu, mas com a realidade nossa, né? Com a adequação. E muito próximo, né? 34, 39 é muito perto. E assim, quanto tempo aqui as coisas hoje, depois de tantos anos, com tanta tecnologia, para você implantar, demora quantos anos? E eles lá faziam a coisa acontecer rápido. Então, mas acontece o seguinte, o Pompeu do Amaral era jornalista e ele tinha meia página do jornal, da Folha da Manhã, Folha da Noite, que ele escrevia, e ele falava sobre medicina, e o foco dele era alimentação. E ele escreveu em 1938 uma matéria colocando assim, o curso que a nação carece, até que é o último artigo que saiu agora em 2019 no livro de currículos. E a Celina de Moraes era jornalista também, só que naquela época para as mulheres só restava escrever sobre receitas. Então eles escreviam no mesmo jornal, ela sobre receitas e ele lá sobre alimentação, medicina e tal, como nutrólogo, né? E é interessante que daí ele fez o prefácio do livro dela, Química Alimentar, de 1939. Por esse prefácio ele foi convidado pelo secretário da Educação e Saúde. E o Pompeu do Amaral já era médico no Parque Pedro II, quer dizer, ele já era o Pompeu do Amaral foi professor do primeiro curso de Educação Física, que gerou o curso da USP, né, que era no Parque Dom Pedro, né? Então você vê assim que nada acontece à toa. Então veio esse convite dessa forma. Muito interessante, né? Como a superintendência na época funcionava. Porque Horácio da Silveira era um sujeito. Então, é por isso que eu falo de gestão. Se você tem um chefe atento que valoriza aquilo que você está propondo, né? Foi isso que ele conseguiu, tinha o cara certo, né? Exatamente, porque assim, estava sendo criado, tinha sido criado há pouco tempo o Ministério da Educação e Saúde, e ele vinha com essa proposta. Né? Você vê. Desnutrição. Então, o Ministério da Educação e Saúde era junto. E eu acho assim, quantas conquistas uma coisa está relacionada à outra. Então, é para questionar mesmo as coisas como funcionavam num momento político complicado, num momento que a gente estava aí passando por uma crise grande também, né? Josué de Castro mostra isso também, né? Retratado nessa mesma época. Então, eu acho que o Josué, ele é o nosso ícone nacional, porque ele desenvolveu uma metodologia. Ele destacou a importância da questão da fome no nosso país, não é? Agora, o Pompeu do Amaral, a importância dele está na questão da alimentação racional. Tá muito mais voltado à nutrição até do que estava o Josué. Não, eu acho que o Josué, ele tinha mais, a força do Josué estava em como mostrar a situação. E eu acho que o Pompeu estava como resolver a situação. Tanto que o nosso curso é de 1939. No ano seguinte, ele criou o curso lá no Rio de Janeiro,
no SAPS com o nome de auxiliares em alimentação, que a Dalila, inclusive, diz que esse é o maior problema do Pompeu, porque ele, na documentação ele escreve auxiliares de alimentação ou dietistas, mas ele não usou, ele tinha que ter usado dietista como usou o Pedro Escudeiro, e é um nome que se usa até hoje nos Estados Unidos, né? Que se usa na Argentina e que aqui no Brasil se transformou em nutricionistas. Né? Exato. Então tem uma discussão toda, quando você fala a gente não sabia quem era Pompeu do Amaral, porque o livro que conta a história da nutrição no Brasil tem um parágrafo citando o curso da Carlos de Campos. Por isso que eu fiz questão de fazer o doutorado e fiz questão de colocar lá quem foi o Geraldo de Paula Souza. Ele surgiu no mesmo ano. O Carlos de Campos surge no início e depois o Geraldo Paula Souza. O decreto é de outubro. O nosso decreto é de março. O decreto do Geraldo de Paula Souza é de outubro e o curso só começou em 40. Então, mas nós temos um ano na frente delas. E o nosso curso era de 2 anos e o curso da USP eram de 10 meses. Tanto que só com a reforma universitária o curso da USP ficou fechado para se transformar num curso universitário de 3 anos. Até então ele era um curso técnico como o nosso. E ele fala, por exemplo, num dos momentos, ele fala, né, da superioridade do curso, quando ele muda para dietistas. Né? Na verdade, ele não muda totalmente. Se você olha os decretos, o que teve de grande mudança aí? Daí a importância da lei. 53. Mas, não, 53, de 53 a 58 que ele saiu da Carlos de Campos e foi para Rego Freitas. E nesse período, um pouquinho antes, já tinha discussão política, eu vejo isso pelo Diário Oficial, que o Pompeu já estava implantando o novo currículo, porque ele queria incluir a disciplina de pesquisa, que foi onde entrou a Neide para ministrar. Porque a Neide entrou na Carlos de Campos em 53, quando ela se formou em 52, em 53 ela foi para Carlos de Campos, foi quando mudou para... ela entrou no comecinho da Carlos, ainda na Carlos de Campos, e ela mudou junto com eles. Então, quando ela entrou para trabalhar para a escola, né, ela entrou, o professor Pompeu propôs, era dar continuidade, pegar aqueles dados anteriores da pesquisa, ele dá continuidade, né? Ela dá continuidade e fazer toda aquela levantamento estatística de todo o trabalho. E aí foi que de lá, nesse 53, elas foram todas para Rego Freitas, que era aquele prédio que era da Santa Casa, que pertencia à Santa Casa. Que agora demoliram, fui recentemente lá, demoliram a casa e está lá um tapume que acho que vão construir um prédio. Era lá. E lá... quando foi para lá, elas já foram como dietistas? Sim, porque daí houve o Arnaldo Laurindo, ele já propôs a separação do curso de dietista, e daí tem o decreto de 53. Mas quando você olha o currículo, é como acontece conosco. Você tem mudanças, mas você não tem grandes mudanças. Mas não? O que é interessante, se você olha, né? Lá, mesmo elas estando na Rego Freitas, porque ficaram lá até 50, e depois elas voltam para Carlos de Campos. Porque puxaram o Jânio Quadro puxou o tapete do Pompeu do Amaral. Ele queria demiti-lo, porque o Pompeu do Amaral, nessa época, ele tinha ganho o prêmio do leite, Problema Nacional, e ele era chamado, tinha o pacto, tinha um grupo trabalhando, inclusive o deputado... José Rocha Mendes, que hoje é patrono de uma escola nossa, ele era deputado na época, sindicalista, e ele convidava o Pompeu do Amaral para vir como especialista falar sobre o problema do leite, porque a mortalidade das crianças era muito grande, por isso o nosso dispensário era extremamente importante de puericultura, por causa da contaminação do leite. Então, assim, isso daí depunha contra o governo. Além disso, tinha o problema da soja, que o Pompeu do Amaral criticava a troca do leite de origem animal por vegetal para as crianças. Ele falava que a soja era uma leguminosa importante, né? Tinha várias propriedades, né, e funções, mas não para criança. Né? E nós tínhamos médicos italianos que trabalhavam na saúde pública e que falavam o contrário, entendeu? Então tinha um embate aí
que não interessava para o governo, que era a favor da soja, o Jânio Quadro expandindo a soja no estado de São Paulo. E o que era interessante dessas meninas que eram formadas naquela época, os estágios que elas faziam. Elas estavam em todas as frentes, inclusive em laboratório de bromatologia, em centros de saúde. Elas estavam nos refeitórios da Carlos de Campos, da Getúlio Vargas, né? Elas estavam em todas essas frentes. E tinha a Associação das Dietistas, que inclusive a Debre foi presidente. E a associação foi criada dentro da própria Carlos de Campos. E você vê, uma coisa, né? Faz história, faz acontecer. Eu acho que essa turma, por isso que eu quando eu vejo o grupo de vocês, né, e o interesse em se entrevistar, assim, você, a Leila, que eu já entrevistei, eu sabia o valor que a Neide dava para o trabalho de vocês. Mas também, ao estudar a história, eu percebi o quanto esse grupo que trabalhou com Pompeu do Amaral, né, Debre, a professora Neide, eu acho que ela era braço direito, né? A Dalva, Giuliani, né? Então, e quem contava pra gente toda essa história era a Dona Neide. A Dona Neide que contava pra gente, né? O papel da Dona Deble, né? A Dona Maicira tão fofa. A Maicira já entrou na Rego Freitas, depois ela veio. A Dona Maicira, eu conheci a Dona Maicira, ela já estava aposentada, eu conheci ela, uma amiga da Dona Neide. Acho que ela é madrinha do Flávio de Sá. Eu conheci a Dona Maísa, eu conheci a Dona Dalva uma vez que ela foi visitar a escola, mas ela já era professora universitária. A Dona Kate eu também cheguei a conhecer. Dona Doroteia, que dava aula de arte culinária para a turma de nutrição. Nós pegamos aquela turma de transição. Muitas a gente conheceu depois que elas se aposentaram, porque vinham na escola, resolver questões ainda, documentos pessoais, mas... E eu realmente, eu fico emocionada, assim, eu acho que foi uma bênção eu ter conhecido a Neide Gaudêncio, assim. Eu acho que faz uns 10 anos que eu estudo isso e vou morrer estudando alimentação e nutrição, porque eu tenho muito o que falar deles. Eles trabalharam muito. E até a Neide escrevia assim, você deu vida, ressuscitou, né? Eu falei assim, eu não ressuscitei ninguém. Ela falava que você tirou ela da... Como é que ela usou o termo? Que aquilo estava meio que... Então, mas isso só conseguiu... Estava dormindo, você fez um novo despertar. Ela tem mas isso eu falava para ela assim, eu só consigo fazer isso e vou morrer, ainda vai sobrar muita coisa para os outros fazerem, porque vocês trabalharam muito. Eles trabalharam muito. Né? E assim, conforme você vai mexendo na escola, por conta de toda essa nossa... da nossa atividade desse ano, né, Maria Lúcia? Eu fui mexendo nos arquivos, que aquilo você vai tirando e vem vindo um filme na tua cabeça. É tão interessante isso. Quando você estava falando hoje que a Neide, ela foi contratada para fazer esse levantamento estatístico dos 40 até os 51 e depois realmente ela aplicou de novo os questionários 51, 52 lá, né? Eu tenho um livro dela, de questionário escrito ainda, dos dados levantados, eu tenho isso. Eu tenho esse no acervo não é meu, está no acervo da Deble, porque está comigo o acervo da Deble, né? Não, ela me deu um, mas isso faz muito tempo. É o dela ou é esse dos 61? É o dela, é um esse. Dela. Não estava. Não, então eu tenho esse aqui que eles ganharam um prêmio nacional. Não, que é o que ela fez o levantamento. Mesmo, a letra dela, que ela fazia os registros. Eu tenho isso. Na época não tinha isso, isso foi logo depois que ela saiu, e que estava naquele armário nosso na sala, então, e eu que dava inquéritos, aquilo ficou comigo, porque eu que disse. A gente precisava escanear e colocar no site. Eu vou trazer para você. Eu vou te dar ele. E daí a gente coloca. Para você guardar. Porque, então, eu já tenho material da Neide, porque a Neide me deixou, ela fez um curso para contar a história da vida dela. Você acredita que ela deu para mim? Está comigo. E você acredita que ela pôs uma foto dos pais dela, original?
Ai, que legal. Quando eu vi recentemente isso, que eu fui voltar na documentação, eu fiquei estranha, e eu vi agora, depois que ela faleceu, porque você olha rapidamente, mas agora eu fui olhar com muito cuidado, eu falei, puxa, a professora Neide teve o cuidado de me dar essa foto original, porque essas fotos todas eu escaneei dela, né? Ela era muito interessante, né? Porque ela falava dos pais que eles queriam que ela fizesse corte e costura, né? Que ela ia dar aula de até uma escola de corte e costura. Mas a visão para a mulher, né? E de repente ela se viu, né, na posição que ela esteve, né? Para a gente foi, quando ela foi eleita, né, o nome do prêmio do CRM, para nós era um pedacinho nosso que estava com ela ali dentro. Então para a gente foi uma festa, né? Ela receber essa homenagem do CRM, né? Porque o reconhecimento do técnico quanto profissional, ela batalhou muito, ela trabalhou muito. Felizmente eu estava lá também, porque na minha época de segurança alimentar, então eu estava muito envolvida. Para a né? gente foi muito importante. Então, mas o que é interessante, a Neide, ela fez, que nem você falou que fez o esquema, ela fez o Instituto do Ensino, o Instituto Pedagógico do Ensino Profissional. Até numa entrevista com a Neide é que eu descobri sobre isso. Esse instituto é meio assim, tiraram o Pompeu do Amaral da direção do curso, fizeram o curso voltar para Carlos de Campos e o Mas elas acho que fizeram isso porque elas eram todas contratadas de uma forma, não eram reconhecidas como professoras. Sim, então. E até como carreira dentro do Sim, elas isso, como foi esquema. Só que acontece o seguinte, inclusive o nome era esquema também, né? Teve um período que era o nome era esquema, que era o curso dado desse instituto, tanto que eu escrevi sobre isso. Porque eu fui entrevistar a Neide por causa do nosso projeto de alimentação e nutrição e descobri que ela tinha sido aluna, ela foi aluna da segunda turma. Agora, ela não foi só aluna desse instituto, como ela também deu aula de estatística. Então, você vê que tem relação com esse projeto. Com os inquéritos. Isso, porque então, inclusive muito dentro interessante, de inquéritos, ela ensinava média, mediana, moda. Ela tinha noção de estatística para você desvio padrão, para que as meninas também pudessem entender, né, o custo. E ela da gostava, e ela gostava. Não, ela era uma mulher assim, inteligente, dedicada, né? E idealizadora das coisas e fazer as coisas acontecer. Agora, o que é interessante é que ela foi fazer a pedagogia, ela foi se preparar para assumir. Ela estudou na FMU, inclusive, né, por conta disso. Ela foi assumir, foi fazer todos esses cursos, se preparando para que ela assumisse realmente, né, esse posicionamento de coordenação, de orientação, de acordo, né? E é claro, né, que quando o currículo delas, a grade delas, não permitia, né, galgar dentro da própria Secretaria da Educação aquilo que, plano de carreira que os professores normalmente tinham. A Deble, ela dava aula como a Deble. A Deble tinha a letra, o número 56 na carreira, porque foi contratada para o curso de educação doméstica, né, a Celina. E a Dalila, a Arcelina, a Neide, 36, porque houve uma mudança. Então elas tinham um salário baixíssimo, porque eles consideraram que elas eram técnicas. Exato. E elas tiveram que fazer o técnico ainda. Mas é que a dona Deble, ela fez farmácia. A dona Deble depois fez nutrição. Então, que reconhecidamente, porque a dona Deble acho que formou em 45, né? Então, mas se você vai estudar, por exemplo, quando o Pompeu do Amaral tirou o curso e levou para Rego Freitas, a intenção dele é que esse curso fosse de nível superior, como aconteceu com a USP, só que não aconteceu isso. Então, quando ele sofreu o processo, ele estava nessa briga, entendeu? E ele queria que elas fossem técnicas de educação, que ganhava mais do que diretor. Só que não aconteceu isso, assim, houve um rebaixamento na carreira e que prejudicou, né, por mais de 10 anos. Assim, elas ficaram com esse baixo salário, tendo que fazer o técnico novamente, quer dizer,
São os absurdos que não tem cabimento, né? E depois houve a equiparação, né? No final da lei tem Ah, sim, é verdade. Na década de 80, elas isso, então, elas são nutricionistas. Isso, tanto que chamam ela doutora, e ela realmente, né? É nutricionista e bem. Sim. Justo. Claro, justo. Conhecimento que ela tem. Justo, inclusive pela própria formação, que na época a USP dava, e que elas, por exemplo, tinham toda essa formação. A dona Deble teve uma visão mais arrojada para a época, eu acho, né? A dona Deble se enfiou na USP e fez lá. Em 32. E a Zeni também. A Zeni foi a esposa do Pompeu do Amaral. Ela era professora lá na Carlos de Campos. Ela também é da turma de 32, farmacêutica. Só que depois, na década de 50, ela ficou pouco tempo lá na escola e daí ela foi para outra escola, chegou a ser diretora da USP. Não, a dona Deble fez farmácia, depois a dona Deble fez nutrição. Sim, ela fez 45, isso, em 45. E a Celina também fez nutrição um pouco antes dela. Eu fui pegar o certificado da Celina, que a Celina fez lá na saúde pública. Insisti, eles procuraram, acharam. E a Celina, inclusive, a Carlos de Campos, por 3 anos, teve o curso foi chamada de Escola Normal de Artes e Ofícios. Só por 3 anos, de 31 a 33. Depois ela passou a se chamar Instituto Profissional Feminino, que foi quando foi criado o curso, em 39. Nesses 3 anos, a Celina fez o curso de normalista. Ela se formou pela Carlos de Campos. A Celina é uma mulher batalhadora, era uma mulher batalhadora também. Eu, quando entrei na escola na Carlos de Campos, era Escola Estadual de 2º Grau Carlos de Campos. Porque você já entrou no período do regime militar, que houve mudanças enormes. E aí depois virou Escola Técnica Estadual. Num curto espaço de tempo. E agora estão querendo de novo fazer as mesmas mudanças de coisas que não deram certo no passado. Aliás, em vez de aproveitar aquilo que deu certo e melhorar, não, né? Porque o que deu certo sabe, né? Não, por isso a importância da gente estar contando essa história, né? Tem que ter alguém para contar a história. Se não tiver, a gente perde. Isso tudo se perde. E fica repetindo, né? Claro. Repetindo os mesmos erros. Entendeu? A gente sabe o que deu certo na escola, a gente sabe o que não deu certo na escola. E às vezes existe uma resistência para avaliar a experiência. Pode ver, as pessoas acreditam descobrir a pólvora e não tem isso. Eu acho que o grande problema, assim, você tem pequenos grupos participando das políticas públicas, porque o governo tem uma ingerência muito forte, né? A gente monta os currículos, tudo em função das propostas governamentais. Agora, por outro lado, existe uma resistência, inclusive dos próprios professores, tanto que para você implementar uma lei levaria uns 20 anos. Só que eles mudam tão rapidamente que não se consegue dar conta que se faz uma bagunça, né? Eu entendo assim, com o avanço tecnológico, a gente tem que fazer revisões a curto prazo, porque a tecnologia avança muito. Mas tem que ter critério, né? Eu acho que as mudanças, elas são permanentes. Isso. E ser permanente exige, mas também tem uma outra coisa, viu, Maria Lúcia? Eu acho que também uma das condições para que você tenha essa mudança, né, permanente, mas uma mudança concreta e real, precisa contar com pessoas que são, né, que estão mais atualizadas, mais conectadas. Porque você começa a pegar aquelas pessoas que pararam no tempo e no espaço, aquilo não muda nunca. Não, isso também não pode de jeito nenhum, é verdade. Entendeu? É complicado mesmo. E é difícil porque as pessoas são resistentes a mudanças. E quando você fala que precisa mudar, que você tem que sair um pouco da zona de conforto, fica pior ainda, né? A resistência é maior ainda. Isso acontece de uma certa forma, em geral. E não deveria ser assim, né? Porque eu vejo assim, mesmo nós que ficamos em sala... Eu que trabalho com professores hoje, com formação continuada de professor, eu tenho que me atualizar o tempo todo. Tanto que eu participo de congressos para ver as novidades, eu leio, eu compro livro, porque tudo muda muito rápido, Maria né? Lúcia, se você não tiver novos desafios, novas propostas, você não sai do lugar, Maria Lúcia.
E o mundo hoje é outro. Hoje nós não vamos ter nunca uma escola igual nos modelos da escola dos anos 30, dos anos 40. Mas nós precisamos ter uma escola, né, do novo século, com pessoas que têm uma proposta para um tempo mais ágil, mais moderno, mais completamente diferente, com um público totalmente diferente em termos já de formação. Então, mas daí, por isso a importância de ter gente pensando mais para frente. Claro. Que é o problema que a gente está discutindo hoje no MEC. Você tem que ter gente que tem experiência com a educação, que tem experiência com a gestão, porque essas coisas você não pode mudar no sopetão. Porque senão o que acontece? É um grupo pequeno que se reúne, faz mudanças que os outros vão ter que seguir, e não vão seguir, porque vão ver incoerências e tal, né? Então, teria que ter esses grupos que estão na frente, preparando o terreno, sempre, né? E como é difícil. É difícil porque as pessoas... quando você fala que você precisa de pessoas experientes, mas pessoas experientes que estão conectadas, porque tem muita gente que tem anos de janela aí e que está dentro de determinadas decisões e que, desculpa, né? Está totalmente fora de uma realidade nossa. Não, eu acho a proposta do laboratório de currículo super interessante. E essa proposta vem do MEC. Até a própria Debre participou de laboratório de currículo na década de 70, né? E que se continua tendo até hoje no Centro Paula Souza. Agora, eu acho que tem que ter essa mescla mesmo, quer dizer, gente que está nativa, gente que trabalha com a estrutura. Exato. Né? E você tem que ter essa diversidade. Você pega aquelas pessoas que não saem daquele gabinete, daquele quadradinho, ou mesmo de não sair da escola para absolutamente nada, e se põe por uma questão de estar interferindo numa proposta mais, né, moderna, arrojada, eu acho que fica mais difícil. Quem trabalha com educação tem que estar em preparo permanente, não adianta. Não adianta. Quem trabalha cada vez mais, né? E quem trabalha com formação de profissionais, você tem que estar inserido dentro de um processo de atualização permanente, porque tudo realmente muda. Né? E muda muito, e hoje nós somos muitos. Rápido, né? E muitos, e nós somos muitos, né? Você pega quantas escolas nós tínhamos e como é que isso evoluiu, né? Exatamente. Então, e tem muito por se fazer, né? Porque o meu sonho é a alimentação nas escolas. Olha, Clara, muito obrigada. Obrigado, é uma delícia. O que eu puder trabalhar, ajudar, contribuir. Então, eu vou transcrever essa entrevista e assim que eu fizer, vou passar para você. Fique à vontade. E para você, inclusive, me dar autorização, tudo isso, mas só quando eu transcrevê-la e tal. Nós vamos estar trocando aí e-mails. Tá ótimo. Obrigado, Clara. Foi um prazer e obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigada.